Olá pessoal, bem-vinda, bem-vindo aí a esse vídeo, onde a gente vai estar falando um pouco aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui nós vamos estar abordando de como você adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? A Lei 13.709, tá certo? A LGPD. Então, pessoal, a nossa lei, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida aí popularmente como LGPD, ela foi publicada lá em 14 de agosto de 2018 e começou a vigorar ali em setembro de 2020, tá ok? Essa lei, pessoal, ela traz normas e procedimentos, que você, como tratador de dados, você como controlador de dados, deve adotar para garantir a segurança em todo o processo de tratamento de dados pessoais, tá certo? Que a sua instituição aí realiza. Então, ela traz algumas normas e exigências ali que você precisará adotar, tá, em seu processo de tratamento de dados, justamente para garantir, tá, a segurança do titular desses dados. Então, logo, você precisa se adequar às normas e exigências dessa lei. Então vamos ver aqui, pessoal, o que você precisará adotar, na sua empresa para ficar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá ok? Então vamos para a tela aqui. Primeiro, pessoal, vocês terão que nomear um DPO. O DPO, a lei trata o DPO como encarregado de dados, tá ok? Então o encarregado de dados nada mais é do que a pessoa, que vai fazer cumprir, que vai acompanhar se realmente está cumprindo ali todas essas exigências legais ali e a sua empresa adotará para ficar em conformidade com a lei geral, tá? Assim como as políticas internas ali, porque você como controlador de dados deve estabelecer, normas e políticas internas ali também para justamente para reforçar ainda mais e dar garantia a esse processo de tratamento de dados, tá ok? Então o DPO basicamente ele vai fazer a comunicação entre a sua empresa e a autoridade nacional, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, assim como ele irá responder os usuários ali, os titulares de dados, caso estes tenham alguma dúvida ali em relação ao processo de tratamento de dados deles que ocorre dentro da sua empresa, o DPO vai estar respondendo ali também para eles. Assim como também, o DPO vai ajudar a fiscalizar todo esse processo, se realmente o pessoal, os teus colaboradores ali, todos os envolvidos nesse processo de tratamento de dados, estão fazendo realmente ali o que foi estabelecido para ser feito, atendendo ali às normas da lei geral e às normas internas ali que você estará estipulando, tá certo? Para garantir todo esse processo de tratamento de dados, tá ok? Então, o primeiro passo é você nomear o DPO justamente para que ele já comece a ficar a par ali de tudo que vai acontecer nesse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? A lei não determina quem que deve ser, tá? Então, assim, você pode nomear qualquer pessoa ali de confiança, um funcionário de confiança, pode ser você mesmo, você como CEO, dono da empresa ali, pode ser você, não tem problema. Logicamente, é interessante que você tenha alguém que entenda o mínimo de segurança da informação, até porque esse cargo é de suma importância, o cargo que vai acompanhar todo esse processo ali de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e fazer isso realmente ficar acontecendo ali, tá ok? 2, pessoal, o Data Map, o IDP, tá certo? Que é o Inventário de Dados Pessoais, conhecido aí como Data Map, o mapeamento de dados. Esse aqui é a parte mais importante, tá, desse processo, porque é daqui que você vai levantar toda a documentação que a lei exige, tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre essa documentação mais à frente. Mas o que é esse DP, esse mapeamento de dados, esse inventário de dados pessoais? Você terá que identificar dentro da sua empresa ali todo o processo que o dado passa. Tá? Então, assim, desde a coleta, como que é feita a coleta? A coleta é feita na recepção da empresa, no balcão ali, é feito por e-mail, é feito em ambos os casos aí. Qual o procedimento que você adota após coletar esses dados, após coletar essas informações do titular desses dados? Então, o que você faz? Você lança no sistema, você arquiva, você vai ter que ir mapeando, tá, todo o processo desses dados ao entrarem na sua empresa. Como que você armazena? Como que você dá garantia a todo esse processo? Como que você garante a segurança desses dados?
tá? Como que você elimina esses dados, né? Qual o processo que você utiliza ali para eliminar esses dados? Quais os mecanismos, quais os meios, tanto para dados digitais quanto para dados físicos, tá? Então todo esse processo que o dado passa, né, dentro da sua instituição ali, você terá que identificar tudo isso no processo de mapeamento, tá? Então, esse processo, pessoal, é de suma importância, tá? Porque é daqui que surgirá todas as correções, todas as outras documentações que a Lei Geral exige, tá certo? Então, o mapeamento é a parte mais importante ali, você deve fazer ele com clareza, tá? Sendo o mais honesto e coerente possível, tá certo? Princípio da transparência, né? Você deve se ater a esse princípio que a Lei Geral traz também, né? Ou seja, você está sendo transparente nesse processo de tratamento de dados, né? O teu usuário não tem dúvida de como que os dados dele é tratado, né? Então você precisa se ater também ao princípio da transparência, tá? Você fornecer informações claras para o teu titular de dados, tá? Para o teu usuário ali, para o teu cliente, enfim, tá ok? 4, pessoal, direito dos titulares. Né, você precisa se ater, né, para garantir os direitos dos titulares de dados. Tá? O que seria você garantir os direitos dos titulares de dados? Imagina que, por exemplo, o titular ele quer saber de como que o processo, né, de tratamento de dados acontece, né, de como que você trata os dados dele dentro da sua empresa. Você precisa dispor de um canal específico para isso, para que ele possa exercer os direitos dele, né? Então ele fala, eu quero saber como que meus dados são eliminados. Você vai fornecer um canal para ele ali, né, onde ele vai falar, ó, eu preciso dessas informações aqui. O DPO vai estar na ponta ali, né? O DPO vai olhar e falar, essas informações aqui eu posso fornecer para ele? Posso, então você vai informar os seus dados, passa por esse processo e tal, enfim. Tá? Então ele é você fornecer um canal para ele no qual ele possa exercer os direitos dele, tá certo? Então qualquer dúvida que ele tenha perante a instituição, perante a empresa, ele consiga sanar, tá ok? Essa resposta aí é o DPO, né, que é responsável por fornecer, né, essas informações aí. É claro que você tem que se ater, porque às vezes o titular de dados ele pede informações que tu não pode fornecer a ele, né, informações às vezes de cunho sigiloso, né, que pode comprometer a segurança da tua base de dados, por exemplo. Tá? Então isso deve ser feito em conformidade com a tua equipe de TI. Você tem dúvida, né, se pode ou não estar disponibilizando daquela informação, né? Faz um alinhamento ali com a tua equipe de TI, tá certo? Quinto aqui, pessoal, você terá que exigir de terceiros conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então você terá que cobrar, né, que prestadores de serviços, por exemplo, aí que prestam serviços na tua empresa, eles também se adequem à Lei Geral, tá? Por quê? Imagina, por exemplo, que vai um técnico de informática na tua empresa fazer a formatação de uma máquina qualquer. Tá, aí ele fez a formatação ali via backup. Então ele fez uma cópia da tua máquina, colocou no drive dele ali, formatou a tua máquina e colocou o sistema operacional de volta, certo? Só que ele foi para a empresa dele com a cópia do teu sistema ali, né, no drive dele. E lá, sei lá, seja de forma intencional ou não, acabou vazando informações. Tá? Sei lá, um funcionário dele pegou vamos supor que seja um pendrive, né, por exemplo, e ele pegou esse pendrive e acabou perdendo, ou enfim, né, e houve um vazamento de dados ali. Né, a tua empresa vai ser responsabilizada por esse vazamento, tá? Por quê? Porque você não tinha um contrato com esse prestador de serviço, né, passando essa responsabilidade para ele. Por isso que é de suma importância que você reveja os contratos com os teus prestadores de serviço para você passar essa responsabilidade para eles. Né? Caso você não queira fazer um aditivo, fazer um contrato ali do zero, você pode adotar um termo de confidencialidade e responsabilidade, onde você passa as responsabilidades em caso de vazamento de dados para aquele prestador de serviço. Então, você vai lá e faz um termo de responsabilidade e confidencialidade informando, ó, caso haja algum vazamento aqui em decorrência da prestação do seu serviço, você responderá. Tá certo? Então você passa essa responsabilidade para o terceiro, tá? Então você se respalda caso aconteça algum vazamento de dados, tá? Assim como com teus funcionários, com os teus colaboradores. É de suma importância também que você tenha esse termo de responsabilidade e confidencialidade com os teus colaboradores. Por quê? Porque às vezes um colaborador ele não está satisfeito ali com o serviço dele e ele de forma intencional acaba vazando dados ali para prejudicar a sua empresa. Tá? Então, você tendo esse contrato ali de confidencialidade e responsabilidade com ele, né, você se respalda também, tá certo? Então, a lei exige isso também, tá ok? Sexto, pessoal, relatório de impacto à proteção de dados. Então, agora você terá que elaborar a documentação.
Tá? Então, ali depois que você fez todo esse processo de mapeamento de dados, né, você identificou ali, atendendo ali o princípio da transparência, né, os direitos dos titulares, exigência de terceiros ali, em conformidade com a lei geral, enfim, você identificou todos os gaps, as possíveis falhas de segurança ali que esse processo de tratamento de dados está exposto, enfim. Né? Então, você fez todo o mapeamento, você fez todas essas pontuações, você vai fazer o quê? Você vai gerar o relatório de impacto da proteção de dados, tá? Este é um documento bem denso, pessoal, tá? Então, dependendo do ramo da tua instituição, ele pode ficar um documento bem grande aí, mas você precisa pontuar tudo ali dentro desse documento, tá ok? PPD, a política de proteção de dados, né? Essa política aqui, pessoal, é o documento no qual a sua empresa conversa com o titular dos dados, tá? Então, nesse documento na PPD, que é a política de proteção de dados pessoais, você vai descrever todo o processo de tratamento de dados, como que os dados desses titulares são tratados pela sua empresa, tá certo? Então ali você vai estipular ali como que é feita a segurança desses dados, né? Quais as leis ali que você atende, né? Para poder fazer o tratamento desses dados, enfim, você vai colocar todo o processo, né? Que os dados dos titulares passam dentro da sua empresa ali, tá certo? Essa política, pessoal, deve ser elaborada de forma clara e que cative ao titular de dados fazer a leitura. Então, você precisa despertar o interesse do titular dos dados para ler esse documento. Tá? Então, como que você faz isso? Você adotará medidas como visual law, lingual design, tá? Então, pode adotar imagens ali, vídeos, se você achar necessário, tá? Mas é interessante que você adote esse tipo de linguagem justamente para você cativar o interesse do titular de dados a ler essa política, tá certo? É de suma importância que ele leia esse documento, tá ok? PSI, pessoal, né? O oitavo aqui é a Política de Segurança da Informação. Essa política aqui, pessoal, é um dos documentos mais importantes, tá? Em todo esse processo. Por quê? Porque é nesta política aqui que você vai determinar quais as regras, né, e normas ali que os teus colaboradores, né, os teus operadores de dados ali devem seguir ao fazerem uso dos sistemas disponibilizados ali pela sua instituição, tá certo? Então é aqui onde você vai colocar como que ele deve usar os computadores da instituição, celular, né, caso a tua instituição forneça, acesso à internet, acesso ao webmail, enfim. É aqui onde você vai colocar todas as regras, né, de como eles devem fazer uso dos sistemas computacionais ali disponibilizados por você, tá certo? E por último aqui, pessoal, treinamento. Tá certo? Então a lei também, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, né, que você terá que treinar e capacitar, tá, os teus colaboradores ali para que eles, né, tenham ciência, né, da importância de todo esse processo de tratamento de dados, para que eles tenham ciência, né, de como dar mais segurança a todo esse processo, de como que é importante, né, tornar esse processo de tratamento de dados o mais seguro possível. Então, a lei, ela traz ali, né, que você precisa, tá, treinar e capacitar os teus colaboradores ali, tá, os teus operadores de dados. Logicamente, pessoal, eu não conseguiria, né, falar tudo aqui que a lei exige ali, né, e todo o processo que você deve se ater ali para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu estou disponibilizando, né, um mini curso completo, tá, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, juntamente com toda essa documentação que a lei exige, tá, o relatório de impacto da proteção de dados, a PPD, né, que é a Política de Proteção de Dados, a PSI, que é a Política de Segurança da Informação, e também os dois termos ali de responsabilidade e confidencialidade, tanto para os prestadores de serviços, quanto para os teus colaboradores, tá? Então, no minicurso, né, ao adquirir o minicurso ali, você vai estar adquirindo toda essa documentação junto ali, tá certo? Logicamente, a documentação você precisa, né, fazer uns pequenos ajustes ali, né, de acordo com o ramo de atividade da sua empresa, mas 90% ali da documentação já está pronta, tá certo? Caso vocês tenham interesse, pessoal, eu estarei deixando o link aqui abaixo do vídeo, tá certo? E é isso, tá? Um grande abraço, espero vocês lá no mini curso, tá certo? Tchau!